Por que é que os homens conseguem tão poucas correspondências nas aplicações de encontros? Já se perguntou por que é que, nas aplicações de encontros, muitas vezes parece que alguns homens têm toda a sorte enquanto outros lutam para estabelecer uma ligação? No mundo dos swipes e dos matches, há uma história oculta que explica por que é que as experiências dos homens podem ser bastante diferentes. Junte-se a nós numa viagem para desvendar os segredos por detrás da dinâmica das aplicações de encontros e em breve verá por que é que alguns homens se encontram num intrigante dilema de encontros. Existem algumas provas de que os homens utilizam as aplicações de encontros online com mais frequência do que as mulheres. Mas apesar do facto de os homens se esforçarem mais, acabam por obter um número menor de correspondências do que as mulheres. Por que é que isso acontece? É possível que a resposta seja simples: dar prioridade à quantidade em detrimento da qualidade. Sim, os homens tentam com a mesma frequência que as mulheres, mas é possível que não se preocupem tanto com a qualidade dos seus esforços. Quando se para pensar, isto faz todo o sentido. Uma vez que é geralmente aceite que as mulheres são mais hábeis em situações sociais do que os homens, é menos provável que as mulheres iniciem uma conversa com alguém sem primeiro aprenderem muito sobre essa pessoa. No entanto, para pôr isto em perspectiva, uma vez que a sociedade não exige frequentemente que os homens mantenham atributos tradicionalmente femininos, como a empatia e as capacidades de comunicação, os homens podem apressar-se a conquistar interesses amorosos sem pensarem muito neles para pôr a bola a rolar. O consenso científico. De acordo com os resultados de um estudo realizado por investigadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, que analisaram dados de 2 milhões de pessoas que utilizaram o Tinder ou o Grindr entre outubro de 2013 e fevereiro de 2015, descobriu-se que os homens eram mais propensos a iniciar o contato com alguém depois de verem a sua imagem de perfil na aplicação, mesmo que o seu perfil dissesse não a encontros sem um match. Os investigadores descobriram também que os homens estavam mais dispostos a enviar mensagens depois de verem apenas algumas imagens da pessoa com quem tinham feito match, a fim de medir atributos de personalidade como a inteligência e o humor. Isto acontecia independentemente do facto de as fotografias serem ou não da mesma pessoa. E isto parece indicar que os homens adoptam uma estratégia diferente quando se trata de namorar e selecionar um interesse romântico para si próprios. Não é que eles não conseguissem arranjar pares com a mesma frequência que as mulheres. É apenas que eles eram péssimos a escolher os pares. O que é que faz com que isto aconteça? A confiança é uma característica que tende a ser mais prevalecente nos homens do que nas mulheres. Por exemplo, os homens são mais propensos a abordar uma senhora numa discoteca ou num bar para convidar uma funcionária, desde que as regras do escritório o permitam, ou para convidar uma colega de trabalho para um encontro. Os homens são naturalmente mais confiantes do que as mulheres, o que os incentiva a tomar a iniciativa e a fazer as coisas. No entanto, na grande maioria das vezes, os seus actos não são bem planeados. Quando se trata de encontros, ainda não decidiram o que procuram. Se é para formar uma relação ou simplesmente para serem colocados em contato com potenciais parceiras? O que é que os homens realmente desejam? Apesar da noção persistente de que os homens estão apenas interessados em ter amigos com benefícios, a investigação mostra que os homens têm a mesma probabilidade que as mulheres de procurar relações significativas. Se os homens quiserem encontrar alguém com quem passar a vida, é quase certo que utilizarão serviços de encontros online. Quando se aperceberem que estão prontos para assentar, provavelmente agirão da mesma forma que os homens sempre agiram no passado, ou seja, darão mais atenção à pessoa para que os homens demonstrem que são honestos nos seus objetivos, precisam de estar mais atentos à qualidade das suas palavras e ações. É igualmente crucial que prestem mais atenção à pessoa com quem estão a sair para determinar se os sentimentos são recíprocos ou não. Em suma, os homens devem mostrar-se preocupados. Este é o fator que, na maioria dos casos, determina se um homem não só encontra um par, como também obtém o par que deseja para si próprio. Como funcionam os vários algoritmos das melhores aplicações de encontros? Os solteiros passaram anos a tentar manipular as aplicações de encontros em seu proveito ou a questionar por que razão as aplicações lhes serviriam potenciais pares que estão tão longe das características do seu parceiro ideal. As aplicações de encontros são essencialmente motores de busca sofisticados. Utilizam algoritmos para criar recomendações de pares com base nos seus dados, que incluem informações pessoais,
como a localização e a idade, para além das preferências que especificar e da sua atividade na aplicação. Algumas pessoas acreditam que as aplicações de encontros são más ferramentas de pesquisa precisamente por causa dos algoritmos, uma vez que é notoriamente difícil prever se duas pessoas irão ou não desenvolver uma ligação amorosa e que estão a microgerir o processo de encontros. De acordo com uma escola de pensamento, para melhorar a qualidade das correspondências obtidas, é necessário compreender o funcionamento destes algoritmos. Apesar de não ser exatamente esse o caso, conseguimos reunir algumas informações úteis ao analisar os algoritmos responsáveis pelas suas correspondências em algumas plataformas diferentes. Então, como funcionam exatamente as aplicações de encontros mais utilizadas? A análise, de acordo com o serviço, pode ser encontrada abaixo. Falando do Tinder, o Tinder é tão popular que conta com 75 milhões de utilizadores ativos mensais. Por este motivo, as pessoas do Reddit e da internet em geral questionam-se, por vezes, por que é que não conseguem obter correspondências mais desejáveis no Tinder. Será que o algoritmo está mesmo lixado, como questionou uma pessoa no Reddit? O sistema de classificação Elo, que em tempos foi a base do algoritmo do Tinder, foi desenvolvido inicialmente com o objetivo de classificar os jogadores de xadrez. O algoritmo do Tinder empregava anteriormente algo chamado pontuação Elo, como meio de determinar como outros perfis interagiam com o seu, como foi divulgado em uma postagem de blog publicada em 2019. O Tinder não só monitorizava os seus próprios likes, deslizes para a direita, e nopes, deslizes para a esquerda, como também o pontuava em função da forma como os potenciais pares o deslizavam. Por outro lado, o blog do Tinder afirma que o Elo é uma notícia antiga no Tinder e que a pontuação já não é tida em consideração. De acordo com o artigo do blog, a coisa mais importante que um utilizador pode fazer é utilizar a aplicação. O Tinder terá mais dados sobre si quanto mais tempo o utilizar, o que, em teoria, deverá ajudar o algoritmo a conhecer melhor as suas preferências à medida que continua a utilizá-lo. Além disso, a publicação no blog explica que quanto mais tempo passar a utilizar a aplicação, maior será a probabilidade de possíveis pares que também estejam ativos verem o seu perfil. Sophie Sick, gestora de comunicações do serviço, confirmou ao Mashable que o artigo do blog é exato e que o Tinder não fez quaisquer ajustes ao seu algoritmo de correspondência durante a pandemia global de Covid-19. Ela enfatizou mais uma vez que usar o Tinder com frequência é o aspecto mais importante para determinar as pessoas que aparecem na sua pilha. A atual técnica utilizada pelo Tinder altera as pessoas que vê na aplicação sempre que o seu perfil recebe um like ou um nó, e quaisquer ajustes feitos à ordem das potenciais correspondências são refletidos em 24 horas. Bem, o resultado final é o seguinte: as aplicações de encontros oferecem uma via contemporânea para estabelecer contactos com potenciais parceiros, mas têm as suas idiosincrasias únicas. Navegar com sucesso neste panorama digital requer um conhecimento profundo da dinâmica em jogo. É essencial abordar estas aplicações com clareza em relação a seus objetivos de encontros, quer procure uma ligação significativa ou um encontro casual. Mais importante ainda, a autenticidade nas suas interações é a chave para se destacar num mar de perfis. Ser genuíno e direto sobre as suas intenções pode fazer toda a diferença na criação de ligações significativas e garantir uma experiência de encontros positiva na era digital. É tudo para o vídeo de hoje. Voltaremos já com mais. Não se esqueça de carregar no botão Gosto e subscrever o nosso canal.